Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui para celebrarmos o 11º passo da Pastoral da Sobriedade, que é o passo celebrar. É um passo em que nós elevamos o nosso coração a Deus e pedimos a transformação do Espírito Santo em nós, para que tudo isso que nós vivenciamos e que nós vivemos no nosso cotidiano se transforme numa celebração, mas que seja uma celebração agradável a Deus, aquela celebração em que nós, agradecidos, levamos a vida de uma maneira alegre, de uma maneira festiva, mas acima de tudo de uma maneira sóbria. E esse passo de hoje, quando nós falamos no celebrar, a celebração, ela nos lembra que é necessário que nós celebremos como se estivéssemos comemorando o dom da vida, mas essa vida em sobriedade, essa vida na paz, no amor, aquela paz de espírito que nos traz a serenidade. Estamos reunidos, meus irmãos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor, admito minha dependência, sei que minha libertação não será imediata, dependerá da minha perseverança na vivência do programa de vida nova. Confio em Ti, entrego minha vida em Tuas mãos. Arrependido, confesso os meus pecados, para renascer no Teu Espírito, sendo uma criatura nova. Quero reparar os males que causei, professar a fé, orar e vigiar para não cair em tentação. Servir gratuitamente, para fazer dos excluídos os nossos preferidos. Celebrar a Eucaristia com os irmãos por uma vida plena, sem males e sem drogas. Festejar cada dia de sobriedade, só por hoje, graças a Deus. Amém. Piedade redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. Então, meus queridos irmãos, nesse passo celebrar, nós vamos ler daqui a pouco e meditar sobre a palavra de Jesus que está no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 35 a 40. E celebrar está intimamente ligado com esse texto que nós vamos ler aqui, porque nós só podemos celebrar alguma coisa com perfeição, com alegria, no exato sentido do termo celebrar, se fizermos isso em comunhão com Jesus Cristo. E quando nós lemos este trecho e nós sentimos as palavras de Jesus, nos trazendo essa esperança, nos trazendo um encorajamento de que nós podemos caminhar com Ele para ser feliz, e aí sim, nessa caminhada de dia a dia, celebrar essa alegria, celebrar essa felicidade, isso nos enche cada vez mais de esperança. A esperança de termos vencido os nossos vícios, os nossos pecados, superado todas as nossas fraquezas, e também a esperança que se renova a cada dia para os familiares daqueles que vivem a dependência química, para os codependentes. Hoje de manhã eu atendi um senhor de 73 anos que está buscando uma possibilidade no tratamento para o filho de 32. Olha que interessante, os filhos parece que nunca se crescem, não é? Com 32 anos, já numa idade bastante produtiva, madura, está aí um pai de 73 procurando recurso, procurando ajuda para ele. E o pai me dizia o seguinte, que a maior tristeza que ele tem na vida é essa situação, que aos 73 anos ele já passou por muitas situações, por muitas crises, por muitos sofrimentos na vida toda. Perdeu o pai e mãe muito cedo, foi criado praticamente sozinho, tendo que lutar com a própria vida, já bastante jovem. Teve dissabores diversos que ele me contou, mas nenhuma dessas passagens o faz mais triste do que essa situação de ver o filho dele entregue na escravidão da dependência química.
E o que eu pude dizer para esse senhor hoje de manhã é exatamente isso que nós estamos vivenciando hoje. Jesus é a nossa esperança. A partir do momento que nós fazemos a nossa conversão e nos entregamos a Ele na nossa caminhada e aceitamos que essa caminhada seja totalmente dirigida, direcionada, orientada por Jesus através dos evangelhos, nós temos a certeza da nossa vitória, inclusive a certeza na ressurreição que Jesus promete para nós nesse texto. Então não podemos perder as esperanças de forma alguma. O que nós precisamos é cada vez mais colocar os nossos dependentes na presença do pastor, na presença de Jesus. Apresentar esse Jesus para esse dependente, que não conhece. Jesus sabe quem ele é, porque ele é a ovelha amada de Jesus. Jesus os conhece, o chama pelo nome, mas ele não conhece o pastor. Então nós, como pastoral, precisamos fazer isso, levar esse Jesus, apresentar esse Jesus para esse irmão. Para que esse irmão convertido, conhecendo Jesus, assuma e aceite também o seu papel de caminhar com Jesus, fazendo de cada dia dos seus pequenos atos uma celebração constante, frequente e que seja duradoura. Então, celebrar esse 11º passo, meus irmãos, é nesse sentido, de nós sabermos que não estamos sozinhos, que Jesus caminha conosco à medida de que nós o procuramos e que nós o chamamos para essa caminhada, e que a partir do momento que nós aceitamos essa caminhada com Ele, tudo se transforma em nós. A nossa coragem aumenta, a nossa fé aumenta, a nossa vontade de viver, a possibilidade de nós cada vez mais sermos pessoas melhores para Jesus, isso sempre aumenta a partir do momento que nós criamos essa intimidade. E essa intimidade se dá, meus irmãos, não só na Eucaristia, não só, apesar de que a Eucaristia é o fundamento da intimidade com Deus, é o momento mais íntimo da intimidade que nós temos com Jesus, com o nosso Salvador. Mas não é só aí que se dá essa caminhada. É também no nosso dia a dia, resgatando todos os nossos vícios, todos os nossos pecados, colocando numa lixeira, literalmente, e trazendo para junto de nós, para também apresentarmos a Jesus os outros irmãos que passam pelas mesmas dificuldades. Celebrar a vida, celebrar o 11º passo é o que nós nos propomos a vivenciar hoje. E para nós aprofundarmos esse nosso raciocínio, essa nossa forma de entender o que é essa celebração, então nós vamos partir para a leitura do Evangelho no livro de João, Evangelho de São João, capítulo 6, de 35 a 40. Pão para a vida são as palavras de Jesus. Então Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem acredita em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, já disse: Vocês me viram e não acreditam. Tudo que o Pai me der virá a mim. E quem vem a mim, eu nunca o rejeitarei. Porque desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é que eu não perca nenhum dos que ele me tem dado, mas que eu ressuscite a todos no último dia. Olha, meus irmãos, que palavra linda, essas palavras, né, quando Jesus conversa e fala no nosso ouvido, no nosso coração, dessa forma. A missão dele é que eu não perca, que ele não perca nenhum daqueles que o Pai lhes deu. E o Pai deu a todos, né? A todos nós, o Pai nos deu, todos os homens, toda a criação está entregue para Jesus. Mas nós, como pessoas humanas, estamos entregues para Ele, para que Ele nos resgate, para que Ele nos salve e para que Ele nos ressuscite no último dia. Meus irmãos, como é que nós podemos ser resgatados se nós não nos colocarmos
nas mãos desse que vai nos resgatar. Se nós não criamos um vínculo de intimidade com esse Jesus que promete para nós, dentro de todas as suas palavras misericordiosas, inclusive a ressurreição no último dia. Então, como podemos, meus irmãos, buscar esta possibilidade da intimidade com Jesus se nós não tivermos uma caminhada próxima a Ele? E a caminhada próxima a Jesus significa essa situação de nós estarmos no dia todo com o pensamento voltado a Ele, desde os primeiros momentos da manhã, colocarmos na intimidade, no nosso momento de oração e oferecer todo o nosso dia, todas as nossas ações, para que Jesus acolha também a cada gesto desse, a cada ato desse. E que no momento em que nós conseguimos culminar esta intimidade com Jesus, que é o momento de celebrarmos na Sagrada Missa, na Santa Missa, a Sagrada Eucaristia, o corpo e sangue de Jesus ali, aquele sacrifício que se tornou para nós a salvação. Então esse é o momento em que nós fechamos tudo aquilo que nós fazemos na nossa caminhada. Eu tenho uma caminhada de fé, me aproximo de Jesus, coloco a minha vida a serviço dele. Mas quando eu celebro com meus irmãos em comunidade, e aí eu partilho da Eucaristia, aí sim, meus irmãos, nós estamos fazendo o máximo da nossa celebração da nossa vida, a celebração da nossa intimidade. E que nós nunca percamos de vista essa possibilidade. Nós, que eu digo, os dependentes químicos, e também nós, os familiares, porque a nossa intimidade com Jesus, que vai fazendo com que nós celebramos todos os momentos da nossa vida, é que vai trazer para nós ou para os nossos entes queridos a libertação dos vícios e dos pecados. Então, meus queridos, que nós possamos, no decorrer desta semana, até que nós nos aproximemos da reunião da semana que vem, que nós possamos vivenciar este passo, celebrar em cada atitude nossa no dia a dia. Eu quero pedir para cada irmão que, se possível, durante essa semana também, coloque uma pergunta no seu coração, não é? Como que é para nós alimentar-nos do corpo e do sangue de Jesus para ter uma vida abundante e poder celebrar essa vida no dia a dia? E também que seja para nós uma missão de encaminhar aquele que sofre, o dependente químico ou o seu familiar, encaminhar para Jesus, para o bom pastor, apresentá-lo, apresentar o pastor para ele, apresentar ele para o pastor. Que quem sabe, meus irmãos, nas nossas idas e vindas pelo mundo afora, no nosso dia a dia, quantas pessoas passam por nós e que estão necessitados. Então, quem sabe o nosso anjo da guarda, o Espírito Santo, consiga identificar essas pessoas que passam por nós, nos dê esse alerta para que nós possamos levar essa mensagem de salvação, a mensagem que Jesus nos colocou agora, que Ele não quer perder nenhum daquele que o Pai lhes deu. E o Pai lhes deu cada um de nós, com todos os nossos defeitos, com todas as nossas boas qualidades, com toda a nossa maneira de viver, com a nossa personalidade. Então, desprezar o dependente químico, entendendo que não merece o caminho da salvação, é como se nós desprezássemos todo o Evangelho. Então, vamos compreender dessa forma. Precisamos levar os nossos irmãos até Jesus, para que Ele acolha aqueles que estavam perdidos e que não os perca mais, e que possa também ressuscitá-lo no último dia. Cremos nessa palavra, acreditamos naquilo que Deus promete para nós, que nos fala, que nos alimenta de esperança na Bíblia. Então coloquemos em prática. Vamos celebrar cada minuto da nossa vida dedicado ao Senhor, mas mais profundamente, dedicar no sentido de resgatarmos todos aqueles que pertencem
a esse Pai misericordioso, resgatá-lo e entregando para Jesus, para que Jesus o cure, o salve e o ressuscite no último dia. Nos preparando para a próxima semana, que é o 12º e último passo desse ciclo. Depois nós retornamos ao primeiro. O 12º passo é o festejar. Então, que a celebração que nós fizemos hoje e que nós vamos fazer durante a semana, pequenas celebrações da nossa vida, já tenha um sentido de que nós estamos nos preparando essa semana para a grande festa, que é a festa da alegria e da nossa vitória com Jesus, nosso libertador, nosso Pai misericordioso. Por hoje, meus irmãos, nós encerramos esse pequeno trecho da nossa meditação. Os irmãos que quiserem rever o texto que nós lemos, João, capítulo 6, versículos de 35 a 40. E nós concluímos com a nossa oração da sobriedade. Senhor, admito minha dependência. Sei que minha libertação não será imediata. Dependerá da minha perseverança na vivência do programa de vida nova. Confio em Ti, entrego a minha vida em Tuas mãos. Arrependido, confesso os meus pecados para renascer no Teu Espírito, sendo uma criatura nova. Quero reparar os males que causei, professar a fé, orar e vigiar para não cair em tentação, servir gratuitamente para fazer dos excluídos os preferidos, celebrar a Eucaristia com os irmãos por uma vida plena, sem males e sem drogas, festejar cada dia de sobriedade, só por hoje, graças a Deus. Amém. Piedade redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. Maria, Mãe querida, Mãe que tanto sofreu, mas que teve todo o seu sofrimento recompensado, coroada como Rainha dos céus e da terra, nos abençoe por mais este momento de oração que tivemos. Que os nossos pastores da nossa diocese, os nossos padres, nosso bispo, também abençoe todos os trabalhos pastorais, não só da Pastoral da Sobriedade, mas de todas as pastorais que trabalham na nossa diocese, na construção do reino de Deus. Que o Deus da vida que se revela na pessoa de Jesus Cristo nos encha do seu Espírito, nos renove na alegria do seu amor e nos mantenha em sobriedade, agora e sempre, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus.